Obra divina, jovem liberto de desequilíbrio hormonal. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade onde morávamos. Eu, meu marido e nosso filho mais velho, Lucas, de 19 anos, estávamos nos preparando para ir à reunião na congregação. Lucas, que sempre foi um jovem alegre e cheio de vida, tinha mudado nos últimos meses. Ele andava quieto, irritado, sem paciência para nada. No início achamos que fosse apenas o cansaço dos estudos ou alguma preocupação passageira, mas com o tempo percebemos que algo mais sério estava acontecendo. Os primeiros sinais apareceram há cerca de 1 ano. Lucas começou a perder peso sem motivo aparente. Ele comia bem, mas o corpo parecia não absorver os nutrientes. Sua pele ficou pálida, os olhos fundos, e ele reclamava de uma fraqueza constante. Às vezes, acordava suando frio, com o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. Nós, como pais, ficamos preocupados e o levamos ao médico. Após vários exames, o diagnóstico veio: desequilíbrio hormonal grave, com a tireoide funcionando de maneira irregular. O médico explicou que, se não fosse tratado, poderia levar a problemas mais sérios, como alterações no coração e até depressão. Ouvir aquelas palavras foi como um balde de água fria. Meu marido, homem de poucas palavras, mas de grande fé, apenas apertou minha mão e disse: "Vamos orar." E foi o que fizemos. Naquela mesma noite, depois da reunião, nos ajoelhamos no quarto e clamamos a Deus. Lembro-me das palavras que saíram do meu coração: "Senhor, tu conheces o nosso filho. Tu o formaste no ventre, sabes cada detalhe do seu corpo. Não permitas que essa enfermidade o domine. Dá sabedoria aos médicos, mas acima de tudo, opera tu mesmo, porque só tu tens o poder de curar." Meu marido orou com lágrimas nos olhos, pedindo que Deus fortalecesse a fé de Lucas, que naqueles dias andava abalada. Lucas, por sua vez, tentava ser forte, mas a cada nova crise, sua esperança parecia se esvair. Ele dizia: "Mãe, eu oro, peço a Deus, mas parece que ele não me ouve." Aquelas palavras doíam em mim como facadas. Como explicar a um filho que Deus não nos abandona, mesmo quando a resposta demora? Eu apenas o abraçava e dizia: "Deus sabe o tempo certo. Confia nele." Mas, no fundo, eu também sentia o peso da incerteza. Os remédios foram prescritos e, por um tempo, parecia que as coisas melhoravam. Lucas voltou a ter um pouco mais de energia, seu humor melhorou, e nós agradecemos a Deus por aquela pequena vitória. Mas, depois de alguns meses, os sintomas voltaram com mais força. Dessa vez, além da fraqueza, ele começou a ter tremores nas mãos, ansiedade constante e insônia. O médico ajustou a medicação, mas nada parecia resolver de vez. Foi então que uma irmã da congregação, Dona Maria, nos abordou depois de um culto e disse: "Irmãos, não desanimem. Deus é poderoso para curar. Vamos orar juntos por Lucas." Aquilo nos encorajou. Passamos a incluir Lucas nas orações da congregação. Os irmãos o cercavam, impunham as mãos sobre ele e clamavam ao Senhor. Eu me lembro de uma noite em especial, quando o irmão José, um dos mais velhos da igreja, orou com uma fé que contagiou a todos. "Pai Celestial, tu que saraste os enfermos na terra, estende tua mão sobre este jovem. Não é da tua vontade que ele sofra. Liberta-o, Senhor, em nome de Jesus." Aqueles momentos eram de uma intensidade espiritual que eu nunca havia vivido antes. Sentia como se o céu se abrisse sobre nós. Mas mesmo com tantas orações, as crises de Lucas continuavam. Uma noite, ele acordou gritando de dor. Seu corpo todo doía, como se estivesse sendo esmagado. Chorando, ele me disse: "Mãe, não aguento mais. Peça a Deus que me leve, se for da vontade dele." Aquelas palavras me partiram o coração. Como uma mãe pode ver seu filho sofrer assim e não se desesperar? Naquele momento só me restava clamar: "Senhor, até quando? Até quando meu filho vai sofrer?" Mas mesmo no desespero, uma voz dentro de mim dizia: "Confia. Eu estou no controle." Decidimos então levar Lucas a um especialista em outra cidade. O médico, após novos exames, confirmou que o caso era mais complexo do que imaginávamos. Seu organismo não respondia bem aos medicamentos, e a cada tentativa, os efeitos colaterais pioravam. "Talvez seja necessário um tratamento mais agressivo", disse o médico. Aquilo nos deixou apavorados. Mas antes de tomar qualquer decisão, resolvemos jejuar e buscar a Deus com ainda mais intensidade. Foi numa quarta-feira, dia de reunião de oração, que algo extraordinário aconteceu. O irmão Paulo, que tinha o dom de profecia, se levantou e disse: "O Senhor me mostra que há um jovem aqui que está sendo provado no corpo, mas Deus diz que sua cura já está decretada. Não é pela mão dos médicos, mas pela sua mão poderosa. Ele vai restaurar cada célula, cada órgão, cada função desse corpo. Só creiam e não duvidem."
Aquelas palavras caíram sobre nós como bálsamo. Lucas, que estava sentado ao meu lado, começou a chorar. Eu também não consegui segurar as lágrimas. Naquela noite, depois da reunião, voltamos para casa em silêncio, mas com uma paz que não vinhamos sentindo há muito tempo. Antes de dormir, oramos juntos mais uma vez. Lucas, com voz trêmula, disse: Senhor, eu creio que tu me curarás. Não pelos remédios, não pelos médicos, mas pela tua palavra. Eu recebo minha cura agora em nome de Jesus. E pela primeira vez em meses ele dormiu profundamente, sem dor, sem ansiedade. No dia seguinte, Lucas acordou diferente. Seu rosto estava mais sereno, seus olhos brilhavam de uma maneira que eu não via há tempos. Mãe, eu me sinto leve, disse ele. Eu não quis me animar logo, mas ao longo da semana, fomos percebendo as mudanças. Os tremores desapareceram, a fraqueza foi embora e seu apetite voltou ao normal. Fomos ao médico para novos exames, e o resultado foi surpreendente. Todos os níveis hormonais estavam normalizados. O médico, espantado, disse: Isso não tem explicação médica. É como se o corpo dele tivesse se reajustado sozinho. Nós sabíamos que não era sozinho. Era a mão de Deus agindo em resposta às nossas orações. Lucas, que antes duvidava, agora testificava com lágrimas nos olhos: Deus me curou. Não foi a medicina, não foi o tempo. Foi ele que ouviu o clamor do seu povo. Aquela experiência fortaleceu não só a fé do nosso filho, mas a de toda a nossa família. Hoje, Lucas está completamente restabelecido. Ele volta a sorrir, a brincar, a viver como um jovem da sua idade. Sempre que pode, ele dá seu testemunho na congregação, encorajando outros que passam por provações. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por vocês também, diz ele. E nós, como pais, só temos a agradecer. Agradecer por cada oração respondida, por cada irmão que intercedeu, por cada lágrima derramada aos pés do Senhor. Essa prova nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele não nos abandona, não nos esquece. Às vezes a resposta demora, mas ela vem no tempo certo, da maneira certa. E quando vem, não há dúvida de que foi obra dele. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que ninguém desanime nas suas lutas, porque o mesmo Deus que sarou Lucas é o mesmo Deus que ouve suas orações hoje. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A vida de Lucas depois da cura não ficou igual. Não que ele tenha se tornado outro, mas algo dentro dele mudou para sempre. Era como se, ao sentir o toque de Deus tão de perto, seu coração tivesse ficado mais sensível à voz do Espírito. Ele não apenas voltará a ser o jovem saudável que era antes, mas agora carregava uma certeza que nem a dor nem a dúvida conseguiam abalar. E essa certeza ele queria compartilhar. Toda vez que a congregação se reunia, Lucas estava lá, não só para ouvir, mas para servir. Ele ajudava os irmãos mais velhos a arrumar as cadeiras, distribuía os inários com um sorriso, e quando via alguém com o rosto marcado pela preocupação, aproximava-se com uma palavra de ânimo. Irmão, não desista. Deus ouve. Eu sei, porque ele me ouviu. Não eram palavras vazias, eram frutos de uma experiência que o havia marcado para sempre. Certa vez, um jovem chamado Mateus, que lutava contra uma enfermidade crônica, procurou Lucas após o culto. Com voz trêmula confessou: Eu já não aguento mais orar. Parece que Deus não me escuta. Lucas não deu respostas prontas. Sentou-se ao lado dele, colocou a mão em seu ombro e disse: Eu também achei que Deus não me escutava. Mas ele estava trabalhando, mesmo quando eu não via. E então, os dois oraram juntos. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, mas um clamor sincero, como de um filho que fala com o pai. Dias depois, Mateus voltou à congregação com os olhos brilhando. Irmão Lucas, minha dor diminuiu. Não sei explicar, mas sinto que Deus está agindo. Esses momentos se multiplicavam. A fé de Lucas, antes abalada pela prova, agora se tornará um farol para outros que navegaram em mares turbulentos. E ele não guardava isso para si. Sempre que podia, contava como Deus o havia libertado, não só do desequilíbrio hormonal, mas da angústia, do medo, da sensação de abandono. Deus não nos promete um caminho sem espinhos, dizia ele, mas promete estar conosco em cada passo. E isso faz toda a diferença. Sua mãe, Irmã Maria, observava tudo com gratidão. Ela se lembrava das noites em que chorava no quarto, pedindo a Deus que não deixasse seu filho sofrer. Agora via aquele mesmo filho consolando outros, como se Deus estivesse usando suas mãos para enxugar lágrimas alheias. Senhor, ela orava em silêncio, tu não só saraste o corpo do meu filho, mas também o seu coração. Obrigada por fazê-lo um instrumento nas tuas mãos. O pai de Lucas, irmão João, também sentia a mesma gratidão.
Ele, que sempre fora um homem de poucas palavras, agora falava com mais liberdade sobre a bondade de Deus. Antes eu orava por Lucas, mas às vezes a fé fraquejava. Hoje, quando vejo ele testificando, sinto que Deus não só atendeu nosso pedido, mas nos deu muito mais do que pedimos. E era verdade. Deus não apenas restaurara a saúde do filho, mas transformará toda a família em testemunhas do seu poder. Os cultos na congregação ganharam um novo sabor depois daquele milagre. Não que antes faltasse fé, mas agora havia um testemunho vivo, palpável, que lembrava a todos que Deus ainda opera hoje como operava nos tempos bíblicos. Muitos que antes oravam com desânimo agora se ajoelhavam com mais convicção, lembrando-se de Lucas e de como Deus o havia levantado. Se ele fez por ele, pode fazer por mim, murmuravam em seus corações. E Deus, fiel como sempre, continuava a responder. Uma irmã que há anos lutava contra uma depressão profunda encontrou alívio após um culto de oração. Um casal que quase desistira de ter filhos recebeu a notícia de uma gravidez após meses de jejum e súplicas. Um irmão que estava prestes a perder o emprego viu as portas se abrirem de maneira inesperada. Não eram coincidências. Eram respostas. Respostas a orações feitas com fé, com lágrimas, com persistência. Lucas, ao ver tudo isso, entendia cada vez mais que sua cura não era só para ele. Era um sinal. Um sinal de que Deus ainda está vivo, ainda age, ainda se importa. E isso o enchia de um desejo ainda maior de servir. Ele começou a participar dos cultos de doutrina, não só para aprender, mas para ajudar outros jovens a entenderem que a vida cristã não é um caminho de rosas, mas um caminho de vitória mesmo nas batalhas. Certa noite, depois de um culto, um grupo de jovens se reuniu na casa de Lucas para um momento de oração. Entre eles estava Ana, uma moça que há meses lutava contra uma enfermidade que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela estava fraca, desanimada e suas palavras eram poucas, mas cheias de dor. Lucas, lembrando-se de como se sentirá em seus piores dias, aproximou-se e disse: Ana, eu não vou dizer que entendo tudo o que você está passando, porque só quem passa sabe. Mas eu sei que Deus entende. E Ele não vai te deixar. Os jovens se ajoelharam e oraram por ela com fé. Não foi uma oração cheia de palavras rebuscadas, mas um clamor do coração. Nas semanas seguintes, Ana começou a melhorar. Pouco a pouco, as dores diminuíram, a fraqueza deu lugar à força, e os médicos, surpresos, disseram que seus exames estavam normalizando. Quando ela voltou à congregação para dar seu testemunho, não conseguiu conter as lágrimas. Eu quase desisti, confessou. Mas Deus usou os irmãos, especialmente o Lucas, para me lembrar que ele nunca desiste de nós. E assim, mais uma vida era tocada, mais um coração era restaurado, mais uma prova de que Deus ouve e age. A família de Lucas também aprendeu uma lição preciosa. A gratidão não pode ser um sentimento passageiro. Não bastava agradecer a Deus pela cura e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A gratidão tinha que ser constante, viva, expressa em ações. Por isso, eles passaram a visitar mais frequentemente os irmãos enfermos, a levar palavras de ânimo aos que estavam desanimados, a participar com mais dedicação dos cultos e das reuniões de oração. Deus nos deu tanto, dizia a irmã Maria, que não podemos guardar só para nós. Precisamos compartilhar essa bênção. E assim, o testemunho de Lucas se espalhava não por palavras vazias, mas por uma vida transformada. Ele não era mais conhecido apenas como o jovem que fora curado, mas como um servo de Deus que vivia para abençoar outros. Sua história se tornará parte da história da congregação, um lembrete de que mesmo nas provas mais difíceis, Deus está presente, e sua mão não está encurtada para salvar. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê apenas a dor que passou, mas a fidelidade de Deus que o sustenta. Ele sabe que a cura foi um milagre, mas o maior milagre foi o que Deus fez em seu coração. Transformou-o de um jovem cheio de dúvidas em um homem que confia no Senhor. Não importam as circunstâncias. Se Deus permitiu que eu passasse por aquilo, ele costuma dizer, foi para que eu pudesse aprender a depender dele de verdade. E hoje não trocaria essa lição por nada. E assim, a obra divina continua. Não só na vida de Lucas, mas na vida de todos que, como ele, aprenderam que Deus não é um Deus distante, mas um Pai que ouve, que age, que transforma. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para confiar. Porque o mesmo Deus que sarou Lucas, que levantou Ana, que consolou Mateus, é o mesmo Deus que hoje ouve suas orações. Ele não mudou. Sua misericórdia é a mesma, seu poder é o mesmo, seu amor é o mesmo. Que cada um de nós, ao ler estas palavras, possa dizer com convicção, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E que, como Lucas, possamos viver de tal maneira que nossa vida seja um testemunho vivo do poder de Deus.
Porque no final não são as curas, os milagres ou as bênçãos materiais que importam mais, mas a certeza de que em tudo Deus está conosco. E isso, irmãos, é a maior de todas as vitórias. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E que em tudo demos graças porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém. A vida de Lucas depois daquela intervenção divina não ficou marcada apenas pela ausência dos sintomas que tanto o afligiam, mas por uma presença constante que passou a guiar cada um de seus passos. Ele não era mais o mesmo jovem que, em silêncio, sofria com as mudanças no corpo e na mente, questionando se algum dia teria paz. Agora, ele era um homem que, ao acordar pela manhã, antes mesmo de abrir os olhos, já sentia no coração a certeza de que aquele dia pertencia ao Senhor. Não era uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma convicção profunda, forjada nas noites de oração quando as lágrimas molhavam seu travesseiro e a única resposta que ouvia era o silêncio, até que no momento que só Deus conhecia, a resposta veio. Ele se lembrava bem da primeira vez que após a cura, foi à congregação. Não foi com alarde nem com palavras chamativas, mas com um brilho nos olhos que os irmãos mais antigos logo perceberam. O irmão que sentava ao seu lado no banco, um homem simples que trabalhava como pedreiro e que já havia visto muitas lutas na vida, aproximou-se depois do culto e, com a voz grossa pela idade, disse-lhe: "Filho, eu não sei o que aconteceu contigo, mas eu vejo que Deus te tocou. Não é só no rosto não, é na alma." Lucas baixou a cabeça emocionado porque aquelas palavras confirmavam o que ele mesmo sentia. Algo em seu interior havia sido renovado. Não era só o equilíbrio físico, mas uma paz que ultrapassava qualquer entendimento. Os dias que se seguiram foram de ajustes. Não que a cura não fosse completa, mas porque agora ele precisava aprender a viver com aquela nova realidade. Antes, suas orações eram cheias de pedidos desesperados, de súplicas por alívio. Agora ele precisava aprender a agradecer mesmo quando não havia uma aflição iminente. Foi então que começou a anotar, em um pequeno caderno que carregava no bolso, cada bênção que percebia ao longo do dia. Não eram coisas grandiosas aos olhos do mundo, o café da manhã quente que sua mãe preparava, o sorriso de um irmão na congregação, a chuva que caía depois de semanas de seca. Mas para ele, cada uma daquelas coisas era uma prova de que Deus não apenas o havia curado, mas continuava a cuidar dele em cada detalhe. Uma tarde, enquanto lia as Escrituras, deparou-se com as palavras do salmista: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos." Salmo 103, 2. Aquela passagem o tocou de tal maneira que ele fechou a Bíblia, ajoelhou-se ali mesmo no quarto e começou a fazer o que nunca havia feito antes: agradecer por coisas que, até então, considerava normais. Agradeceu pela família, pela saúde, pela congregação, pelo trabalho honesto que tinha, pela capacidade de pensar com clareza. E quanto mais agradecia, mais sentia o coração se encher de uma alegria que não dependia das circunstâncias. Mas nem tudo eram dias de sol. Houve momentos em que a memória das lutas passadas voltava como uma sombra, e o medo de que tudo aquilo retornasse o assombrava. Foi numa dessas noites que, depois de um culto, ele procurou o irmão mais velho da congregação, um homem que havia visto gerações passarem pelos bancos da sala de reuniões. Com a voz trêmula, Lucas confessou: "Irmão, às vezes tenho medo. Medo de que isso volte, medo de não ser forte o suficiente." O irmão, com a sabedoria de quem já havia caminhado muito com o Senhor, colocou a mão em seu ombro e disse: "Filho, a força não é sua. Nunca foi. A força é de Deus. E se Ele te sustentou até aqui, por que duvidar que vai te sustentar amanhã?" Aquelas palavras foram como bálsamo. Não tiraram o medo completamente, mas o lembraram de onde deveria colocar sua confiança. Com o tempo, Lucas começou a perceber que sua história não era só para ele. Deus não o havia livrado daquele sofrimento apenas para que vivesse em paz, mas para que pudesse estender a mão a outros que passavam por lutas semelhantes. Na congregação, havia um jovem chamado Daniel que enfrentava uma batalha silenciosa contra a ansiedade. Ele não falava muito, mas seus olhos revelavam o peso que carregava. Lucas, lembrando-se de como se sentia quando estava no fundo do poço, aproximou-se dele depois de um culto e simplesmente disse: "Irmão, se precisar desabafar, eu estou aqui." Não foram palavras bonitas nem um sermão, mas foi o suficiente para que Daniel, pela primeira vez em meses, sentisse que não estava sozinho. Os dois começaram a se encontrar para ler a Bíblia juntos. Não eram estudos profundos, nem discussões teológicas, era apenas dois jovens, sentados no banco da praça em frente à congregação, lendo as promessas de Deus e orando uns pelos outros.
E foi ali, na simplicidade daqueles momentos, que Daniel começou a encontrar alívio. Não de forma instantânea nem dramática, mas como um rio que gota a gota vai enchendo o leito seco. Lucas, por sua vez, via naquilo a confirmação de que Deus não apenas o havia curado, mas agora o usava como um instrumento para abençoar outros. Um dia, enquanto oravam, Daniel perguntou: "Como você consegue ter tanta certeza? Às vezes eu oro e sinto que minhas palavras não passam do teto." Lucas sorriu, porque já havia feito a mesma pergunta a si mesmo muitas vezes. "Eu não tenho certeza por causa de mim", respondeu. "Tenho porque Deus já provou que houve. Não foi uma vez, não foram duas, foi todas as vezes que eu, em minha fraqueza, clamei a Ele. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de um jeito que a gente não espera, mas ela vem. E enquanto esperamos, a gente confia." Daniel ficou em silêncio por um momento, como se pesasse aquelas palavras. Depois murmurou: "Obrigado, irmão." Precisava ouvir isso. A vida de Lucas também mudou em casa. Antes ele era reservado, falava pouco, e suas respostas eram curtas, quase monossilábicas. Mas depois que Deus o tocou, algo nele se abriu. Ele começou a compartilhar com a família o que aprendia nas reuniões, a ler passagens da Bíblia em voz alta durante as refeições, a orar com seus pais antes de dormir. Sua mãe, que sempre havia sido uma mulher de fé, mas que pouco falava sobre isso, começou a se emocionar ao ver a transformação no filho. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, ela parou, enxugou as mãos no pano e disse: "Filho, eu sempre orei por você, mas nunca imaginei que veria Deus te transformar desse jeito. É como se você tivesse nascido de novo." Lucas abraçou-a, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquela casa não era apenas um lugar onde morava, mas um lar onde a presença de Deus era tangível. Os milagres, porém, não pararam por aí. Alguns meses depois, durante uma reunião de oração, um irmão da congregação, que sofria há anos com dores nas costas, pediu que orassem por ele. Lucas, que antes teria ficado calado, sentindo-se incapaz de interceder, agora se ajoelhou ao lado do irmão e, com uma fé que não vinha dele mesmo, mas do Espírito que agora habitava nele, orou com uma convicção que surpreendeu até a si próprio. Não foram palavras elaboradas, mas um clamor simples: "Senhor, tu que saraste a mim, sara também o nosso irmão. Não por nós, mas pela tua glória." Naquela mesma noite, o irmão sentiu alívio e nos dias seguintes as dores, que antes o impediam até de se curvar, desapareceram completamente. Quando ele deu o testemunho na congregação, não mencionou Lucas, falou apenas da bondade de Deus. Mas Lucas soube, em seu coração, que aquilo era mais uma confirmação de que Deus não apenas o havia curado, mas agora o usava para ser um canal de bênçãos. E assim, passo a passo, Lucas foi aprendendo que a vida cristã não é uma estrada sem curvas, mas um caminho onde, em cada volta, Deus se revela de uma nova maneira. Houve dias em que a fé veio fácil, como um rio que corre ladeira abaixo. Houve outros em que cada passo parecia uma batalha, como se estivesse subindo uma montanha íngreme. Mas em todos eles, uma coisa permanecia: a certeza de que não estava sozinho. Que o mesmo Deus que o havia levantado do fundo do desespero era o mesmo que agora o guiava em cada decisão, cada oração, cada ato de amor ao próximo. Ele também aprendeu que a gratidão não é um sentimento passageiro, mas um estilo de vida. Não era apenas agradecer quando as coisas iam bem, mas reconhecer que mesmo nas dificuldades, Deus estava agindo. Quando perdeu o emprego, em vez de se desesperar, ele se ajoelhou e disse: "Senhor, se foi-te que permitiu isso, é porque tens algo melhor para mim." E não demorou muito para que uma porta se abrisse, não apenas para um novo trabalho, mas para um serviço onde ele poderia ajudar outros de maneira mais direta. Era como se Deus, a cada prova, estivesse moldando seu caráter, ensinando-o a confiar não nas circunstâncias, mas em aquele que governa todas as coisas. Um dos momentos mais marcantes veio quando, em uma reunião de jovens, um rapaz que havia chegado recentemente à congregação compartilhou sua luta contra pensamentos que o atormentavam. Ele falava com a voz trêmula, como se carregasse um fardo que ninguém mais poderia entender. Lucas, ouvindo aquelas palavras, viu-se de volta aos dias em que se sentia prisioneiro de seu próprio corpo e mente. Quando o jovem terminou de falar, Lucas levantou-se e, com a permissão dos irmãos mais velhos, compartilhou sua própria história. Não com orgulho, não como quem havia vencido por suas próprias forças, mas como alguém que havia sido resgatado pela mão poderosa de Deus. "Eu sei como você se sente", disse ele. "Mas também sei que Deus não nos deixa assim. Ele não nos salva para nos abandonar. Ele nos salva para nos transformar." Aquela noite, vários jovens se aproximaram dele depois da reunião, não só aquele que havia falado, mas outros que, em silêncio, também carregavam suas batalhas.
E Lucas entendeu mais uma vez que sua cura não era apenas para ele, era para que outros pudessem ver que Deus ainda opera, ainda sarava, ainda transformava vidas. Com o passar do tempo, Lucas começou a ser procurado por irmãos que precisavam de uma palavra de encorajamento. Não porque ele fosse um grande pregador, ou porque tivesse respostas para todas as perguntas, mas porque sua vida falava por si. Ele havia sido um jovem quebrantado, e agora era um homem que mesmo em suas fraquezas confiava no Senhor. E isso, mais do que qualquer sermão, falava ao coração daqueles que também estavam quebrantados. Uma das coisas que mais o surpreendia era como Deus usava até mesmo as pequenas coisas para confirmar sua presença. Certa vez, enquanto caminhava para o trabalho, ele encontrou uma moeda no chão. Não era muito, mas naquele dia, ele sentirá uma inquietação no coração, como se algo não estivesse certo. Ao pegar aquela moeda, sentiu uma paz inexplicável, como se Deus lhe dissesse: eu cuido até dos mínimos detalhes. Confie em mim. Ele guardou a moeda no bolso e dali em diante, sempre que a inquietação voltava, tocava-a como um lembrete de que Deus estava no controle. Também aprendeu que a oração não era apenas para pedir, mas para ouvir. Muitas vezes ele se ajoelhava sem saber o que dizer, e simplesmente ficava em silêncio diante do Senhor. Nessas horas, era como se Deus falasse diretamente ao seu espírito, não com palavras audíveis, mas com uma certeza que preenchia sua alma. Era nessas ocasiões que ele sentia que sua fé crescia não por causa do que ele fazia, mas por causa do que Deus fazia nele. E assim, Lucas continuou sua jornada, não como um homem que havia chegado ao fim de suas lutas, mas como um peregrino que a cada dia aprendia a depender mais do Senhor. Ele ainda tinha perguntas, ainda enfrentava desafios, ainda sentia, às vezes, o peso da carne. Mas agora ele sabia para onde olhar. Sabia que não importa quão escura fosse a noite, a luz de Deus nunca se apaga. E essa certeza era suficiente. Que a história de Lucas não seja apenas mais um relato, mas um convite para cada um de nós. Um convite para confiar, mesmo quando não vemos o caminho. Para agradecer, mesmo quando as bênçãos parecem pequenas. Para servir, mesmo quando nos sentimos incapazes. Porque o Deus que operou na vida desse jovem é o mesmo Deus que hoje estende sua mão para você. Ele não mudou. Seu amor não esmoreceu. Sua promessa permanece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos, como Lucas, aprender que a verdadeira vitória não está na ausência de lutas, mas na presença de Deus em meio a elas. E que ao olharmos para trás, possamos ver não apenas as marcas das batalhas, mas as pegadas de aquele que nunca nos abandonou. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que em tudo demos graças porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém.